A Helga outra vez, hoje 3 de outubro, e eu quero ampliar o meu vídeo anterior sobre o ataque na França por um policial, quer dizer, um funcionário da polícia de Paris que se converteu há 1 ano e meio ao Islã e matou hoje 4 pessoas ao menos em Paris. Eu estou aqui na página do Emmanuel Macron, presidente, que na página dele é incrível. Eu não encontrei, vejam bem, a página do Macron. Ele está falando aqui com deputados, senadores, ministros, não sei o que, sobre a reforma das pensões, a reforma da Previdência francesa. Aqui também esse assunto é reforma da Previdência, Ele está em reunião com... está num ato político, né? Reunido. Então é tudo aqui sobre este assunto. Há 1 hora, ó, sobre o sistema de previdência, de retiro, de, como é que chama? De aposentadoria. Aqui sim, vejam. 1 minuto de silêncio em honra daqueles que caíram esse meio-dia na Prefeitura de Polícia de Paris, seus familiares, seus colegas. Aqui, há 3 horas é a notícia que tem. Aqui de novo sobre o debate sobre o tema das pensões, de aposentadoria. Aqui também. Então, claro. E aí eu gostaria de comentar uma coisa que eu falei no vídeo anterior, que a Angela Merkel era a rainha, como eu falei, da Europa em 2015, quando houve aquele primeiro ataque terrorista, ao qual me referi. Primeiro, entre aspas, né? O primeiro de uma série que abriu aquele ano de 2015 com o ataque a Charlie Hebdo. Depois vieram aqueles montes de ataques depois, a partir do verão, quando ela abriu as portas da Europa para os estrangeiros não identificados. E hoje, você vê aqui, ó, 70º aniversário do Conselho de Europa. O Macron dando foi ontem, antes de ontem, dia 1º, dando uma conferência sobre o assunto, né? 30 anos depois da queda do Muro de Berlim, os muros dessa casa comum ainda estão fissurados e tal. Quer dizer, quem hoje está substituindo Angela Merkel nessa direção da União Europeia é ele. Então esse cara fala aqui como um galinho, né, como um galo, sobre tudo no céu e na terra. Até meter-se com os brasileiros e a nossa, aqui sobre o Conselho da Europa também, ó, erradicação quase total da pena de morte, da prática da um recuo da prática da tortura, proteção das crianças e das mulheres. O Conselho da Europa, durante esses 70 anos de luta de conquistas, blá, 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 um tesouro para o nosso continente. Eu não concordo, o Conselho da Europa é parte da União Europeia, né? E eu sou uma anti-União Europeia, como ficará claro nas próximas semanas, porque eu estou preparando um vídeo sobre a União Europeia. E aqui ainda, ó, ele falando sobre isso. Então, o Macron está substituindo a Angela Merkel como cabeça de proa dessa Europa. Essa Europa que, inclusive, está se desmantelando. Verdade seja dita. Porque esse pessoalzinho aqui todo é globalista e estão sendo substituídos em todos os países por um grito por menos globalismo e mais soberania dos estados, né? E por isso que gente como aquele cara na Itália, o Matteo Salvini, agora foi substituído no poder, infelizmente, mas na França também cada vez estão votando mais em gente como Marine Le Pen. E tá havendo uma reação. Aqui na Espanha, o Vox, que é o partido de direita, chamado direita, de extrema direita, que é como os meios de comunicação gostam de chamar aqueles que fazem oposição a tudo o que está aí, o Vox do Santiago Abascal, aqui na Espanha. Então, tá havendo uma reação, realmente,
a nível europeu. Começou essa reação aqui na Europa, pode-se dizer assim, com o Viktor Orbán na Hungria, né? Também a Polônia tem reagido bem, também. São países que passaram pelo comunismo, já conhecem a bota autoritária do comunismo e veem que o globalismo não é mais do que o comunismo travestido, né, de outra coisa. Então, são países que estão reagindo. Aqui, e aí está começando essas reações todas. E a gente vê na América, primeiro o Trump lá no norte, e agora no sul, o Bolsonaro também, essa reação. Então, por que eu estou aqui também no Macron? Além de querer ampliar essa notícia acerca desse ataque, que mostra bem que este senhor, né, está fazendo um péssimo governo, porque seu país, a França, está sob ataque islamista. Agora eu posso falar abertamente, porque já está claro, está dito. Vamos ver aqui no Figaro, Le Figaro, a notícia no Le Figaro, né? Ataque à prefeitura da polícia de Paris. Já está dito aqui que o cara foi, o atacante se converteu ao Islã há 1 ano e meio. Então já está claro. Então o Macron, que vem falar da nossa Amazônia, não sabe cuidar do próprio país dele. Porque a gente vê aqui, ó, o país sob ataque, né, de islamistas, com uma polícia que, para parar esse cara, foi necessária a morte de 4. Quer dizer, algo não está sendo bem feito na França para que 4 policiais tenham morrido para que pudessem abater esse atacante, né? E aí, olha, ele tinha se convertido ao Islã há 18 meses, como eu já disse no vídeo anterior, né? Informou ao Figaro uma fonte próxima, né? Então, eu quero mostrar aqui também o que? Olha, Emmanuel Macron deplora um verdadeiro drama, né? Ele estava num debate em Rodez, que parece ser um lugar, e então, aquele debate que eu mostrei anteriormente sobre as pensões, né? Sobre as aposentadorias. E o presidente da República evocou um drama e fez respeitar 1 minuto de silêncio, dizendo que eles, os membros da prefeitura de polícia, estão em estado de choque. São pessoas extremamente corajosas, mas é um dos seus colegas deles que foi abatido, ou que abateu 4 outros. Tal. Então, aqui o que ele se manifestou foi isso, né? A manifestação dele foi esta. Aí aqui temos aqui o jornal dizendo que uma faca de cerâmica foi indetectável, não conseguiram detectar. Parece que tem um detector, né? As portas de segurança para entrar lá no recinto da polícia tem portas de segurança que detectam armas. Só que a faca que o cara levou, quer dizer, foi premeditado, né? O crime. Ele levou uma faca de cerâmica que é indetectável às portas de segurança locais. Segundo nossas informações, o agressor estava munido de uma faca de cerâmica indetectável às portas de segurança. Isso explicaria como o assaltante pôde penetrar no recinto fechado da prefeitura de polícia sem ser molestado, quer dizer, sem que ninguém, sem ser parado, sem que ninguém sem inquietar a ninguém e sem que fosse parado, enfim. Marine Le Pen, que é a candidata às últimas eleições que perdeu para o Macron, pressiona o governo e o Ministério Público, né, para mostrar o perfil e as motivações do assaltante. A fim de evitar inevitáveis rumores, o governo e o Ministério Público devem informar rapidamente aos franceses sobre os elementos à sua disposição concernentes ao perfil e às motivações do assassino.
né? Aqui, ó, o assaltante tinha se convertido ao Islã. O assaltante se tinha convertido ao Islã há 18 meses, indicou ao Figaro, que é esse jornal, uma fonte policial. Sua esposa, que está em garde à vue é que está... Como é que eu explico? Garde à vue é que o juiz vai vê-la, né? Está a ponto de ser recebido pelo juiz, se eu não me engano. No fim desta tarde, ela é também muçulmana, segundo a vizinhança. Por agora, não se sabe se há uma relação entre a conversão... Olha aí a notícia. Por agora não se sabe se há uma relação, uma ligação, uma correlação entre esta conversão e a passagem ao ato. O fato de ele ter se convertido ao Islã, se tem alguma relação com chegar às vias de fato que ele chegou, de matar, né? Christophe Castanet, que é o ministro de Interior, assegura que seu ministério está de luto. No outro vídeo eu falei em dolo. Dolo não se usa em português, dolo se diz aqui na Espanha. É muito difícil quando você tem outra língua e fazer a tradução assim. Então, não é dolo, né? É de luto, a palavra correta. Então aqui Christophe Castanet assegura que o Ministério do Interior está de luto. O drama, né, da Prefeitura de Polícia hoje nos toca a todos. Meus pensamentos acompanham as famílias e os próximos das vítimas, mas também junto das nossas forças de segurança, com quem eu comparto a emoção e a tristeza e tal, blá blá. A mulher do agressor, sim, em garde à vue, já estava. E essas são as notícias que eu queria mais informar, né? O homem aqui, vamos ver aqui. O homem tinha 45 anos, nasceu em Fort-de-France, era um adjunto administrativo de categoria C, quer dizer, um funcionário, né? Empregado como informático. Como é que diz em português? Aqui na Espanha dizemos informático. Trabalhava como informático. Bom, ao ser dentro do serviço técnico da polícia, né? Sofria de surdez, né? Trabalhava desde 2003 ali. Informou Christophe Castanet, que é o ministro do Interior. Era um empregado modelo, sem nenhuma história, segundo a secretária regional do Sindicato de Polícia. Se havia convertido ao Islã há 18 meses. Esta quinta-feira, este elemento, quer dizer, o fato de que se converteu ao Islã, era objeto de verificações dos investigadores. E tal. Então é isso. O cara é toda aquela história que eu falei no começo do meu vídeo anterior. É a primeira ideia que vem na cabeça, né? Então, a outra coisa que eu quero mostrar, sim, aqui a página da Marine Le Pen, né? Que está totalmente dedicada a esse assunto nos últimos twitters dela, o último de 4 horas atrás, que é aquele que eu já li naquela página do Figaro. Aqui ela já adresse mes condoléances, envio minhas condolências às pessoas próximas dos 3 policiais e da agente administrativa que foram mortos a facadas e tal. E outra coisa que eu quero mostrar, porque o que eu quero, esse meu vídeo está dedicado ao senhor Macron, que meteu-se com os brasileiros há alguns dias, falando sobre a Amazônia, né? Como se nós não fôssemos soberanos sobre a Amazônia, querendo internacionalizar a Amazônia. E a resposta contundente dos brasileiros foi de mandar eles se meter com o país dele, que tem muita coisa para resolver lá, em vez de ficar metendo-se com o nosso. E aqui eu já estou mostrando, né, um problema aqui com os islamistas, um problema com a polícia, porque é uma coisa que tem sido
comentada também nesses twitters das pessoas, que como é que necessitaram morrer 4 policiais para que este homem fosse abatido. E aqui mais um problema, vejam, problema com o sistema escolar, né? Olha, Marine Le Pen dizendo, hoje mesmo, 9 horas atrás, essa agressão violenta de um professor por um aluno atacando um professor, foi filmado por outros alunos. Teve lugar no Liceu de La Tourelle, em Sarcelles. Olha aí, uma coisa absurda. Quer dizer, uma coisa absurda. Chegaram às vias de fato, aluno e professor. O aluno atacando o professor, pelo que eu entendi aqui. E ela diz, já basta. Vejam. É uma coisa impressionante. Então, aqui ela coloca aqui a criação de um comitê de seguimento, né? Para seguir. É uma resposta insuficiente e laxa, quer dizer, débil. Depois do suicídio da diretora de escola. Houve um suicídio de diretor de escola. Suicídio em uma escola maternal, né? Quer dizer, eu nem vi essa notícia, estou abrindo agora. Suicídio em uma escola maternal, em Pantin. Jean-Michel Blanquer anuncia a criação de um comitê de seguimento, para seguir, para observar as condições de trabalho dos diretores de escola. Cansadíssimo. Esgotamento profissional, e denunciava as condições de trabalho muito difíceis. Também, né? A gente vê assim. A gente vê aqui com esse tipo de aluno, né? Quer dizer que a França está totalmente desorientada, sem autoridade e tudo. Só para complementar aqui a notícia desse suicídio que me impressionou, desta professora, na verdade, diretora de uma escola maternal em Seine-Saint-Denis. Foi encontrada morta agora em setembro. A notícia é do dia 23 de setembro. Foi encontrada morta na segunda-feira, na manhã da segunda-feira, no estabelecimento. Um suicídio. E aí eu busquei ampliar a informação e vi o seguinte, este cara, que é o Éric Zemmour, de quem eu falei no vídeo anterior, aqui ele fala do caso, aqui fala-se nesse artigo, Aqui fala-se do caso dessa Christine Renon, que é a professora que se suicidou, a diretora de escola. A tremenda pressão nos professores das escolas francesas a todos os níveis, onde as obrigações aumentaram, a demanda do seu tempo agora é maior, e o governo e o financiamento governamental não consegue ir ao mesmo ritmo das necessidades das crianças imigrantes. Olha o problema. Então, esse problema das escolas que eu mostrei agora, de peleia, guerra, né, física entre professor e aluno, naquele vídeo ali na página do Twitter da política Marine Le Pen, aqui. Está tudo relacionado com essa imigração. As crianças imigrantes, né, aumentou a demanda do tempo dos professores, as obrigações, e o financiamento governamental não está mantendo o ritmo das necessidades. E tudo isso levou recentemente ao suicídio de Christine Renon, a diretora de uma escola em uma área muçulmana de Seine-Saint-Denis, Muslim area, área muçulmana. Ela deixou uma longa carta descrevendo sua inabilidade de continuar a conseguir, né, a desenvolver suas mais que difíceis tarefas, e lamentava a falta de apoio do governo. Quer dizer, culpa senhor Macron. Ainda tem um pouco mais de coisa aqui sobre muçulmanos. Olha aqui. A alusão de Zemmour à crise de
moradia na França, tudo por causa dessa invasão, da quantidade enorme de gente de fora entrando, né? Imigrantes. O governo acredita que tem a obrigação, mas por quê? De prover moradia pública para os imigrantes muçulmanos com suas enormes famílias, que requerem grandes apartamentos. Os chefes dessas famílias, supostos ganha-pão, geralmente são desempregados e não têm nenhuma pressa em encontrar emprego. Estão felizes de ter os contribuintes franceses provendo, né, todos esses benefícios para eles. É um absurdo, gente. Olha aí. Essas habitações de aluguéis moderados, esses projetos, não podem acomodar todos que têm necessidade dessas moradias. Aí aqui fala do desemprego, ó, chômage. Refere-se às altas taxas de desemprego na França. Muitos muçulmanos migrantes chegam sem nenhuma habilidade para encontrar um emprego. Muitos deles não estão nem preocupados com essa situação. Estão felizes de aceitar os benefícios de desemprego oferecido pelo Estado francês generoso, que não tem nenhuma pressa, né? Não tem nenhuma pressa de encontrar um emprego. Outros que pegam os empregos de nível mais baixo aumentam o desemprego entre aqueles menos hábeis para conseguir empregos entre a própria população nativa francesa pobre. Gente, é um problema enorme. Esse artigo aqui merecia até ser lido todo, ó. Muito bom. Então, só para terminar, citei aqui o caso dos islamistas. Senhor Macron, cuide da sua França, para que as pessoas tenham segurança. Cuide das crianças, dos jovens, dos professores, porque um país sem educação não vai para frente, né? E, em terceiro lugar, quero mostrar essa notícia que passou despercebida no Brasil, certo? Que eu também mal tive tempo de ver, mas como já está terminando o dia aqui, eu gostaria de deixar esse vídeo já para hoje ainda. Olha aqui, algumas pessoas, esse vídeo tem só 7 visualizações, né? Aqui no YouTube, ó. Mostrando que na madrugada da quinta-feira, dia 26, um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de produtos químicos na cidade de Rouen, na França, gerando grande risco de contaminação do Sena, o rio que passa por Paris. Seguimos lutando contra o fogo com o risco de contaminação do rio Sena devido ao transbordamento de depósitos de retenção, disse Pierre-André Durand, porta-voz do governo da região da Normandia. E agora, Emmanuel Macron, diz o dono do canal, hein? Um canal bem pequenininho, com 51 inscritos. E agora, Emmanuel Macron, poderíamos nós, com afirmações absurdas, dizer que poderíamos intervir na França para salvar a vida dos peixes, dos seres vivos que estão nas águas do rio Sena, porque seu governo é irresponsável e não fiscaliza as usinas do seu país. E aqui está, vou colocar aqui para rodar o vídeo, ó, né? Ó, um horror. Um horror. Aí, a contaminação. Contaminação na França do Macron, que é tão perfeito e quer dar lição de moral para o Bolsonaro. Aqui, outro, ó. Outro filmezinho curto. Aqui, outro, ó. Esse aqui parece que é feito por alguns português, ó. Aí. Então, Macron deveria... Explosão em indústria química, né? Macron deveria cuidar do seu país, né? Aí o meio ambiente, que esse pessoal fala tanto em meio ambiente, né? Macron... E vem falar das queimadas na Amazônia, né? Aí. Mais um elemento para responder ao senhor Macron
Estamos agora, esses dias, vai começar aí o Sínodo da Amazônia, né? E vão vir mais ataques do Macron para o Brasil, pois aqui está aqui um elemento a ser utilizado nos argumentos contra Macron. Aqui, ó, esse canal do Cabo Verde, que é de língua portuguesa também. Eu fiz a busca por língua portuguesa porque eu queria saber se houve repercussão no Brasil, e parece que não houve muita. Não sei se eu estou equivocada. Por favor, quem escute meu vídeo, diga aí se houve repercussão no Brasil. Como eu não estou no Brasil, eu não sei se houve ou não repercussão deste fato tão grave que ocorreu na França, em Rouen, e que mostra, né, como o Macron, né, em lugar de cuidar do país dele, né, tá se metendo no Brasil. Aí, um horror. Um horror. Fogo provocou vítimas e cerca de 200 bombeiros foram mobilizados para combater as chamas. Mais uma aqui. Sputnik Brasil, ó. Só 571 visualizações, muito pouco. Grande incêndio na fábrica de produtos químicos na cidade francesa de Rouen. E mais um. Incêndio em fábrica química pode contaminar o rio Sena. Ó, aí. Isso aqui é da AFP. Agência de Notícias. Aí, ó. Olha aí, que horror. Né? Aí. Bom, amigos, termino por aqui. Era só isso que eu queria, fazer uma denúncia do senhor Macron, para que ele cuide do país dele, dos islamistas que andam matando o povo até dentro de um edifício tão seguro como o da polícia. Cuidar da polícia que parece não estar sabendo, pobre polícia francesa, cuidar-se a si mesma, e assim como vai a polícia francesa cuidar da cidadania se eles mesmos parece que não estão preparados para cuidar-se, porque o cara conseguiu entrar dentro do recinto tão seguro que é a polícia com uma faca de cerâmica que não é detectada pelas portas de detecção, né? Cuide também, senhor Macron, das escolas, das crianças, dos professores que estão se suicidando por umas condições de trabalho péssimas, né? E deixe de meter-se com o Brasil, né? Que a Amazônia é nossa, senhor Macron. E eu lhe seguirei, continuarei seguindo, para ver quais são as bobagens que o senhor faz e diz, principalmente nessa semana que está começando. A partir do dia 6 começa o tal do Sínodo da Amazônia, e eu sei que o senhor vai continuar metendo o bedelho no Brasil, né? Fantoche dos Rothschild. Fantoche dos Rothschild, Emmanuel Macron. Isso está provado. Não preciso... Vou até abrir aqui para mostrar para vocês como ele é um fantoche dos Rothschild. Notícia do... Entrevistou o David de Rothschild sobre o Brexit, sobre várias coisas, né? Ó, é um velho protegido... David de Rothschild sobre o Brexit, sobre os bancos e seu velho protegido Macron. De longa data, protegido Macron. O patriarca, né? O patriarca dos Rothschild, essa família tão rica, faz parte do Estado Profundo, e nem sequer sai a riqueza deles na Forbes. E ele diz aqui sobre o Emmanuel Macron, ó, foi um aluno do Rothschild, quer dizer, um protegido, na verdade. Macron, ó, ex-empregado, né, dos Rothschild. Ele diz que o Hollande, na época, isso aqui foi antes das eleições, né, Hollande contra
Estavam Hollande e Macron, ver quem chegava à presidência da França. E o David Rothschild dizia: Hollande é muito inteligente, é um homem de cultura, blá, mas essencialmente, por que está fora? Bom, então ele faz, prefiro um Macron decisivo, né? Então ele é o Macron está provado já, não só por essa entrevista, como por... Só busque na internet, Macron Rothschild. Macron trabalhou para a casa Rothschild, a banca, os bancos. Isso não é novidade para ninguém. Então, vou terminando por aqui porque isso já está ficando bastante longo. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no canal se ainda não está inscrito e até a próxima. Obrigada.